Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, como de costume, vamos levar muito conteúdo e o melhor na informação para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Mas para isso, eu preciso da sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho, o mês está passando voando e o Expresso União já está no ar. E eu começo o jornal de hoje, como de praxe, convidando você para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante de todos é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples, muito fácil? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada na nossa programação. Acho que deu para entender aí pelo nosso tutorial. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 72.224 novos casos de Covid-19 em 24 horas em todo o país e confirmaram 48 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, que foi divulgada nesta quarta-feira. Segundo a pasta, Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia, isso já vem ocorrendo de forma rotineira. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia soma 33.076.779 e o total de mortes alcançou 674.482. E foi divulgado nesta quarta-feira o novo boletim Infogripe. O relatório mostra a continuidade do sinal de crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo. O novo boletim Infogripe, divulgado nesta quarta-feira, 13 de julho, informa a continuidade do sinal de crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo das últimas 6 semanas para 23 das 27 unidades da federação. A análise é referente à semana epidemiológica 27, que compreende de 3 a 9 de julho. As informações têm como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até 11 de julho. Neste cenário de aumento do número de casos estão Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Apenas o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo representam sinal de estabilidade ou queda nesse período. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, período de 12 de junho a 9 de julho, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 2,4% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 7,6% para vírus sincial respiratório e 77,6% para a Covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,0% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 1,4% para vírus sincial respiratório e 94,5% para a Covid. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recuou sobre a decisão de recolhimento e interdição de diversos lotes de medicamentos losartana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou atrás na decisão de recolhimento e interdição de diversos lotes de vários fabricantes do medicamento losartana, usado para tratar pressão alta.
A determinação havia sido tomada em junho, após a detecção de um tipo de impureza chamada azido, até então presente em níveis mais elevados do que o adequado. A substância pode surgir durante o processo de fabricação do insumo farmacêutico e, inicialmente, foi considerada um mutagênico em potencial, ou seja, uma possível causadora de alterações capazes de provocar danos às células humanas. A reversão da medida, segundo a Anvisa, é motivada pelo recebimento, na quinta-feira, de novos dados científicos solicitados à Agência Regulatória Europeia, EMA, que, diante dos estudos realizados, a impureza foi reclassificada para não mutagênica, ou seja, passou-se a considerar que ela não possui a toxicidade inicialmente identificada. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu ontem autorizar a aplicação emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. Durante a reunião da diretoria colegiada em Brasília, por unanimidade, a agência seguiu recomendação das áreas técnicas e autorizou a imunização com 2 doses da vacina no intervalo de 28 dias. A aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas. E um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta um dado preocupante sobre a queda na utilização de preservativos por adolescentes aqui no Brasil. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesta quarta-feira, aponta uma queda na utilização da camisinha por adolescentes no Brasil. De 2009 a 2019, o percentual de pessoas entre 13 e 17 anos que usaram preservativo na última relação sexual caiu de 72,5% para 59%. Entre as meninas, a queda foi de 69,1% para 53,5% e entre os meninos, de 74,1% para 62,8%. Os dados são um recorte de um estudo experimental da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que apresenta indicadores comparáveis de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. E atenção, você do interior do Ceará. Pelo menos 7 cidades da região da Ibiapaba, aqui no estado, ficarão sem abastecimento de água nesta quinta-feira. De acordo com a CAGES, a suspensão do fornecimento ocorre devido a um serviço de manutenção programada no sistema Jaburu. Como você vai ver aí na sua tela, essas são as 7 cidades que vão contar com essa paralisação no abastecimento de água: Tianguá, Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal e Guaraciaba do Norte. A obra deve ser concluída ainda hoje até às 4 horas da tarde. Porém, a distribuição de água pode demorar até 3 dias para ser normalizada em alguns locais. A CAGES afirma ainda que clientes podem tirar dúvidas sobre a manutenção na região pela central de atendimento no telefone 0800 275 0195. E o plenário do Congresso Nacional aprovou na última terça o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. A previsão do novo salário mínimo é de R$ 1.294. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de R$ 1.294, um aumento de 6,33% em relação aos R$ 1.212 vigentes. O novo valor representa a manutenção do montante conforme a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no ano. O índice é usado para o reajuste do salário mínimo. Este é o 4º ano seguido que o salário mínimo fica sem aumento real acima da inflação. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. É o jornalismo@redeunião.com.br, que também aparece aqui na sua telinha. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e, claro, toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica aí que já já eu estou de volta com muito mais informação.
estamos de volta com o nosso Expresso, falando que aqui no Ceará, deputados aprovaram a redução da cobrança de ICMS para combustíveis. Na última terça-feira, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que reduz para 18% a alíquota aplicável às operações com combustível e energia elétrica, bem como às prestações de serviços de comunicação. A medida atende à legislação federal aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A nova lei já está em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado. Os preços dos combustíveis a partir desta quarta-feira já devem estar menor em razão da queda da alíquota de ICMS, que é o imposto cobrado pelo Estado, que era de 29% e agora é de 18%. A governadora Isolda Sela chegou a criticar a redução dos impostos, que, segundo ela, deve afetar serviços essenciais do Estado, como a saúde e a educação. Porém, após pressão da oposição e visto a adesão de muitos outros estados, Isolda Sela decidiu encaminhar a proposta de lei tratando sobre o tema para a Assembleia Legislativa. O tema foi levado à tribuna por parlamentares da bancada de oposição. O deputado delegado Cavalcante afirmou que o estado do Ceará aplicava uma taxa tributária sobre o diesel acima do necessário, o que garantiria a redução da cobrança feita. Ele também reclamou da demora na aprovação da medida. Em sua avaliação, o governo estadual estaria tentando ganhar mais tempo para garantir a derrubada da medida junto ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa, o que consta na legislação não importará a ampliação de benefícios fiscais já existentes. Agora caberá à Secretaria da Fazenda editar os atos definindo procedimentos e formas para a efetivação do que já está disposto na lei aprovada. E será realizada hoje uma audiência pública para discutir a situação dos caminhoneiros. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa irá promover na próxima quinta-feira uma audiência pública de autoria do senador Eduardo Girão, para discutir as denúncias relativas a condições trabalhistas críticas a que estariam sendo submetidos os caminhoneiros de transporte de carga pelo Brasil. A audiência também tem como objetivo apurar os procedimentos das transportadoras, embarcadoras e empresas de monitoramento e rastreamento de frota. Em seu requerimento, Eduardo Girão expõe a existência de inúmeras denúncias sobre as condições desumanas de trabalho a que estariam sendo submetidos os caminhoneiros de transporte de carga pelas estradas do Brasil. Segundo o parlamentar, há agravantes de relatos em que se misturam xenofobia e preconceito regional, tratamento ainda mais degradante para caminhoneiros imigrantes e nordestinos. O senador cearense destaca ainda que essas condições vêm a se somar ao rastreamento e bloqueio de veículos e que o sistema seria usado inclusive para impedir que motoristas passem perto de casa e possam descansar. No entanto, de acordo com o senador, há vários relatos de que seu funcionamento muitas vezes se dá de maneira indevida. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a PEC que estabelece o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta agora segue para promulgação. O projeto de lei, que é de autoria do senador Fabiano Contarato, prevê um piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750. O projeto agora aguarda para ser enviado à sanção após o Congresso encontrar fontes de custeio para sua efetiva aplicação. E de 2 em 2 anos, a gente sabe, é ano de eleição. Com a chegada desse período, alguns eleitores podem ter algumas dúvidas sobre o calendário eleitoral. E nesse momento, é necessário prestar bastante atenção nos prazos. As eleições gerais de 2022 estão se aproximando e, junto com elas, muitas dúvidas em relação às datas. Carla Michele, que é cientista política, dá detalhes de como está o cenário eleitoral no Brasil e fala um pouco sobre as datas.
Essa data estabelecida pela Justiça Eleitoral é somente a partir de agosto, né? Então, nós temos alguns prazos definidos em virtude dessa necessidade de respeitar regras e garantir a isonomia, uma participação equilibrada de todos os candidatos. A Justiça Eleitoral estabeleceu nesse calendário, para o ano de 2022, que o período das convenções partidárias vai de 20 de julho a 5 de agosto. Então, é esse o momento em que os partidos políticos devem unir os seus membros e garantir que os nomes que disputarão as eleições, né, neste ano nós temos eleições para governos estaduais, nós temos eleições para o Senado da República, para a Câmara dos Deputados, e nós temos também as eleições para presidente da República, para as Assembleias Legislativas. Então, é um pleito muito amplo, e a definição dessas candidaturas ocorre no momento das convenções partidárias. A cientista política contou como é dividido o tempo de propaganda eleitoral. Essa divisão do tempo ocorre principalmente a partir da quantidade de deputados federais que o partido ou a federação possuem no Congresso Nacional. Então, se dá a partir da quantidade de cadeiras. Carla Michele expôs seu pensamento a respeito da terceira via no Brasil. Existe uma parte considerável do eleitorado, que corresponde mais ou menos a 30% do eleitorado, que se diz muito disposta a votar numa candidatura alternativa. O que nós temos até o momento, tanto em nível federal, quanto também aqui no estado do Ceará, é uma situação em que há duas grandes lideranças ou duas grandes propostas políticas que figuram aí como as que realmente disputarão uma campanha no segundo turno. Eleitas e eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro. Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como de governador, a posse ocorre em 1º de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1º de fevereiro do próximo ano. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a existência de milícias digitais. O ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. O inquérito foi instaurado a partir de indícios e provas da existência de uma organização criminosa de forte atuação digital, que se articularia em núcleos políticos de produção, de publicação e de financiamento, com a finalidade de atentar contra a democracia. E o mercado financeiro viveu um dia misto nesta quarta-feira. O dólar iniciou o dia em alta, mas inverteu a tendência e caiu com investidores aproveitando as valorizações recentes para vender moeda. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,40, com uma queda de 0,61%. A cotação chegou a 5,46 nos primeiros momentos de negociações, mas a moeda caiu após a abertura do mercado norte-americano. Durante a tarde, a cotação chegou a bater em 5,36, mas o ritmo de queda diminuiu até a divisa fechar acima de 5,40. Com o desempenho de ontem, o dólar agora acumula uma alta de 3,27% em julho e em 2022 a divisa caiu 3,05%. E a votação da PEC dos benefícios foi retomada nesta quarta-feira. Na noite da última quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos benefícios em 2 turnos. A proposta não sofreu alterações em relação à enviada pelo Senado. São previstos ao total de 41,25 bilhões de reais para ampliar o Auxílio Brasil, que passa a ter um valor mínimo de R$ 600 para cada família, e do Auxílio Gás, além da criação de subsídios a caminhoneiros e taxistas. Do total de recursos aprovados, 26 bilhões de reais serão destinados ao Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, o acréscimo de R$ 200 às famílias contempladas pelo programa terá início em agosto, passando assim de R$ 400 para R$ 600.
Além do acréscimo de R$ 200 do auxílio, a PEC prevê a ampliação de outros tipos de subsídios à população. No caso do auxílio gás, serão destinados 1,5 bilhão de reais para contemplar o valor pago a cada 2 meses aos cidadãos contemplados com benefício. Já o programa Alimenta Brasil, que compra a produção da agricultura familiar e destina a entidades socioassistenciais, escolas e creches, entre outros equipamentos públicos, terá um acréscimo de R$ 500 milhões. São compras de até R$ 12 mil por ano de cada família produtora. Os motoristas também serão incluídos na lista de benefícios. Os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas receberão R$ 1.000 mensais. Já os motoristas de táxi cadastrados até 31 de maio de 2022, mediante a apresentação do documento de permissão, terão direito a R$ 200 mensais após regulamentação da forma de pagamento. O texto base da PEC foi aprovado na última quarta-feira em segundo turno por 469 votos a favor, 17 votos contra e 2 abstenções. E segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o volume de serviços prestados subiu 0,9% em maio, na série com ajuste sazonal. O volume de serviços prestados subiu 0,9% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informados na manhã desta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dene Alcântara, que é supervisor da pesquisa de serviços do IBGE, detalhou como é feito o relatório e citou quais segmentos tiveram crescimento mais significativo no período. A pesquisa ela é realizada no Brasil inteiro e aqui no Ceará a gente conta com um relatório de 500 empresas que a gente monitora todo mês para ver o crescimento do setor. Na pesquisa do mês de referência de maio, a gente viu a notoriedade do setor de transportes com ênfase no rodoviário de cargas. É um balanço assim que a gente atribui muito ao e-commerce. E também ao setor de telecomunicações que desde o início da pandemia vem se reinventando e vem atingindo os maiores patamares da série histórica. O supervisor enfatizou sobre o crescimento do setor de turismo no Ceará. Quando a gente fala da média geral do Brasil, a gente vê um crescimento de 0,9% no setor de serviços no mês de maio, né? E quando a gente está falando do turismo, especialmente do Ceará, a gente vê um crescimento de mais de 2%. Então, é um setor que ele vem avançando mais que a média, né? Então, é extremamente positivo aqui para o Ceará. Dene Alcântara fez uma comparação dos dados da pesquisa no mesmo período de anos anteriores. A gente vem notando que o setor de serviços vem assumindo patamares bem maiores que a pandemia, né? Antes da pandemia, inclusive. A gente está falando aí algo em 8% acima do patamar pré-pandemia. Então a gente vê que o setor vem se recuperando e isso é muito positivo, né? Porque na série histórica iniciada em 2011, a gente tinha um patamar que hoje está 2% abaixo, então está perto, né, do maior patamar da série histórica. O economista Ricardo Coimbra contou quão representativo é para o país esse crescimento no setor de serviços. O setor de serviços tem um peso significativo tanto na economia brasileira como na economia cearense. Algo em torno de 70% da riqueza gerada no nosso país e no nosso estado estão relacionados com o segmento de serviços. E esse teve um crescimento bastante significativo agora no mês de maio, segundo as informações do IBGE, um crescimento da ordem de 0,9%. Esse crescimento está muito relacionado aí com alguns setores que, em função do processo de retomada e de recuperação das atividades econômicas, principalmente com a vacinação, com o implemento aí já da 4ª dose da vacinação da Covid, vem gerado uma maior recuperação e retomada das atividades. Ricardo Coimbra falou ainda das expectativas para o 3º e 4º trimestre do ano. A tendência é que esses segmentos eles continuem com um processo de recuperação e de retomada das atividades aí no 3º e 4º trimestre do ano de 2022, gerando uma possibilidade de uma recuperação mais efetiva no ano de 2023.
E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores do Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2022. Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 como certificadores podem se inscrever pelo Sistema Rede Nacional de Certificadores até o dia 22 de julho no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições confirmadas serão divulgadas no dia 22 de agosto e a lista com os interessados aptos para capacitação em 9 de setembro, ambos na página de acompanhamento. A inscrição é direcionada aos servidores públicos do Poder Executivo Federal e aos docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2022. Os profissionais irão atuar na certificação dos procedimentos de aplicação das provas do Enem nos dias 13 e 20 de novembro. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.